Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Reserva do Reserva. Antes de tudo galera, eu já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Estamos postando vídeo todos os dias às 1h15 da tarde. E vambora pro vídeo. No mundo do futebol, tem vários jogadores que entram muito cedo pro mundo da bola. E a gente começa a acompanhar a carreira dele do começo, o meio até o fim. Porém, tem alguns jogadores que a gente pensa que geralmente são mais velhos. Porém, nem sempre esses jogadores têm a idade que aparentam ter. Vamos mostrar hoje jogadores que vocês pensavam que eram mais velhos, porém, não são tão velhos assim. Primeiro dessa lista eu coloquei o Hector Bellerin, o lateral do Arsenal. A gente olha pra ele, vê que ele é um jogador de qualidade. Ele tá na equipe do Arsenal já há bastante tempo. E ele tem somente 25 anos de idade. Ele é um jogador que tecnicamente estaria entrando no ápice da sua carreira física, tanto física quanto técnico. E vamos ver até onde ele vai, né? Outro jogador, eu coloquei o Odegaard, do Real Madrid. O Odegaard ele tem somente 21 anos de idade. Só que a gente fala do Odegaard há tanto tempo que parece que ele já tem lá pros 28, 29 anos. Ele chegou no Real Madrid com 16 anos de idade. Era uma das maiores promessas dos últimos tempos assim do futebol, porque ele foi para a seleção principal com 15 anos de idade. Ele começou a rodar emprestado e não vingava, mas a temporada passada ele estava no Real Sociedad, ele acabou jogando bem e voltou pro Real Madrid nessa temporada. E vamos ver o que vai dar pra ele, né? Outro jogador, eu coloquei o Martial, do Manchester United. Ele tem somente 25 anos de idade. Ele estaria chegando no ápice da sua técnica, na verdade. É um jogador que começou a carreira muito bem jogando pelo Mônaco. Depois ele foi contratado a peso de ouro pelo Manchester United. Porém, no Manchester United ele acabou não vingando tanto quanto o pessoal esperava. Ele acaba sendo uma peça de rodízio. E vamos ver no que ele consegue, ainda mais agora que tá com 25 anos. Agora é a hora dele explodir pro futebol. Outro jogador, eu coloquei o Gundogan, do Manchester City. O Gundogan, ele jogou muito bem no Borussia Dortmund. E logo depois ele foi contratado pro Manchester City. Ele é mais marcado por esses dois clubes. Eu achava que ele era mais velho, ele tem 30 anos de idade. Ele tá jogando muito bem no Manchester City já faz umas 2, 3 temporadas. É um jogador muito consistente e realmente não aparenta ter a idade que tem. Mas o jogador, eu coloquei o Ciro Immobile, o atacante. Ele tá jogando na equipe da Lazio. O Immobile ele já rodou bastante. Ele rodou por equipes como Juventus, rodou no Borussia Dortmund. Aí ele caiu no time da Lazio e começou a jogar muito, começou a fazer muito gol, ser o artilheiro do campeonato italiano 2 temporadas seguidas. E ele tá com 30 anos de idade agora e já é um jogador assim bem consistente na carreira. Eu chego a ser especulado em algumas equipes, como o Barcelona. Porém, eu acho que ele não vai. Eu acho que ele vai continuar jogando pela Lazio. E vamos ver o que vai dar nesses próximos jogos dele. Mas o jogador, eu coloquei o Çalhanoğlu, que joga pela equipe do Milan. Ele tem somente 26 anos de idade. Isso realmente eu não sabia. Ele ficou muito marcado, principalmente na época que ele jogava pelo Hamburgo da Alemanha. Os gols de falta que ele costumava fazer. Ele fazia cada gol muito bonito, muito diferente. Inclusive tem um gol contra o Borussia Dortmund, que ele fez quase do meio do campo de falta. E com isso, ele acabou sendo contratado pelo Milan. E no Milan ele vem jogando regularmente, sendo uma das principais peças da equipe. E vamos ver como é que ele vai sair agora essa temporada junto com o Ibrahimovic, já que a equipe do Milan está fazendo uma ótima temporada. E tomara que o Milan consiga voltar às competições europeias com a ajuda do Çalhanoğlu. Mas o jogador, eu coloquei o Eriksen, que está na Inter de Milão. Ele tem 28 anos de idade. Eu achava que ele já tinha mais de 30 por aí. Ele tinha feito ótimas temporadas jogando pela equipe do Tottenham antes de ser contratado pela Inter de Milão. Ele era, se não, um dos principais jogadores da equipe do Tottenham, líder de assistências e ajudando principalmente o Harry Kane e o Son a se tornarem melhores do que eles já são. O Eriksen acabou sendo contratado bem barato, isso porque o seu contrato estava acabando com o Tottenham. E ele foi menos de 25 milhões de euros para a equipe da Inter de Milão, e sendo que na época o seu valor de mercado estava em 90 milhões de euros. Só que na Inter, até agora ele não aconteceu, ele não está conseguindo jogar. Ele tem pouquíssimos jogos, já são 12 jogos na temporada, e não marcou gols nem deu assistência. E todos os jogos ele estava vindo do banco de reservas. Mas o jogador, eu coloquei o goleiro Szczęsny, que atualmente está jogando pela equipe da Juventus. O Szczęsny, ele tem 30 anos de idade, completados recentemente. Ele chegou a passar por equipes como o Arsenal, onde ele ficou muito marcado. Ele passou pela Roma e logo depois foi contratado para a equipe da Juventus. Hoje ele já é titular da Juventus. Ele consegue, mas ele tá alternando alguns jogos com o Buffon. Ele virou titular logo após a saída do Buffon, que foi pro PSG. E é um goleiro bem consistente. No começo da carreira dele, ele oscilava bastante, principalmente na época do Arsenal. Porém, agora ele tem passado mais segurança ultimamente. E vamos ver até onde ele vai, né?
né? Outro jogador eu coloquei o Marquinhos, o zagueiro da seleção brasileira e zagueiro do PSG. O Marquinhos, a gente fala dele há tanto tempo, só que o Marquinhos só tem 26 anos de idade. Isso é impressionante, porque é um cara que joga pela seleção principal desde os 19 anos de idade. Ele não tem nem 10 anos recém-completados pela seleção. E é um jogador que dá pra jogar mais 5, 7 anos tranquilo pela seleção brasileira. É um zagueiro muito consistente, muito seguro e vem sendo recentemente capitão da equipe do PSG e tem totais condições de ser um dos melhores zagueiros do mundo. Outro jogador, eu coloquei o Memphis Depay, o atacante, ele tá jogando pela equipe do Lyon. Ele tem 26 anos de idade. O Depay, ele chegou a rodar por algumas equipes. Ele chegou a fazer uma boa temporada lá no campeonato francês, o que fez ele ser contratado pela equipe do Manchester United com uma pompa. Não considerava uma promessa na época, porque ele já tinha perto de 23 anos de idade. Porém, no Manchester United, infelizmente, ele não conseguiu jogar tão bem assim, porque acabou ele sendo vendido para a equipe do Lyon. E no Lyon ele fez uma ótima temporada, que ele está sendo cotado para jogar pela equipe do Barcelona. Outro jogador, eu coloquei o Kurzawa, lateral do PSG. O Kurzawa tem 28 anos de idade. Eu lembro dele principalmente na época que o Neymar tinha recém-chegado ao PSG. Logo quando o Neymar chegou, ele fez uma ótima temporada. Porém, depois ele caiu bastante, vertiginosamente. Tanto que hoje ele já é de reserva, ele tem poucos jogos na temporada. O Kerr, que é lateral alemão, costuma jogar mais do que ele. E eu acho que ele deve procurar novos ares. Outro jogador, eu coloquei o Rafinha. Ele tá atualmente jogando pelo PSG. E o Rafinha, ele tem somente 27 anos de idade. Eu acho incrível como jogador como o Rafinha. Ele jogou bastante tempo pela equipe do Barcelona. Porém, ele vivia sendo emprestado. Foi emprestado para Inter de Milão, emprestado para o Real Betis. E recentemente veio de graça para a equipe do PSG. Porém, o Rafinha, eu acho um jogador bem comum. Assim, não tem nada de especial nele. Vamos ver o que vai acontecer, né, com ele. Ele tem jogado regularmente os últimos jogos. Outro jogador, eu coloquei o Felipe Anderson, que atualmente está jogando pelo Porto. Ele está emprestado pela equipe do West Ham, da Inglaterra. O Felipe Anderson, ele tem 27 anos de idade ainda. Ele é um jogador muito consistente, principalmente no seu começo de carreira. Ele começou a carreira jogando pelo Santos. Aí, no Santos, ele foi contratado para a equipe da Lazio. Na Lazio, ele virou o principal jogador da equipe durante muito tempo. Ele vinha sendo cotado por algumas equipes. Ele acabou indo para o West Ham por perto de 40 milhões de euros. Na época, foi a contratação mais cara da história do West Ham. Aí, no West Ham, eu acho que ele desandou um pouco, porque a equipe também não era tão boa assim. Ele acabou sendo emprestado pro Porto, porém no Porto ele é reserva, ele costuma entrar perto do meio do segundo tempo, e acho que ele devia procurar outro clube, porque ele é um jogador ainda que tem uma idade boa e tem ótimo futebol a desenvolver ainda. Outro jogador, esse até me surpreendeu, o Thomas Müller. Ele tem somente 31 anos de idade. A gente pode considerar o Thomas Müller o cara, um dos mais velhos dessa lista. Porém, o Thomas Müller, ele já jogou 3 ou 4 Copas do Mundo, se não me engano agora. Sendo que ele é um dos maiores artilheiros da Copa do Mundo. Ele já jogou 2010, 2014 e 2018. O Thomas Müller, ele, infelizmente, na última temporada, ele tava vindo muito mal. Foi quando a temporada que o Coutinho chegou emprestado do Barcelona. Porém, ele conseguiu recuperar a vaga, sendo um dos pilares da reconstrução do Bayern de Munique nessa reta final da Champions League, principalmente com a ajuda do Lewandowski, do Thomas Müller, do Kimmich. Era um time impressionante e ele conseguiu se reinventar, e é um jogador que joga muito livre dentro de campo, jogador solto, e a idade é só um número pra ele consegue passar por cima de todas essas adversidades. Outro jogador, eu coloquei o Emre Can. Ele joga pela equipe do Borussia Dortmund. O Emre Can, ele só tem 26 anos de idade, isso eu acho muito interessante. Ele tem passagens principalmente marcadas pelo Liverpool, ele jogou até bem, porém ele acabou indo de graça pra Juventus. Aí na Juventus precisava fazer caixa, acabou emprestando ele pro Borussia Dortmund. A Juventus ele não jogou mal, porém também não foi um nível craque o que é exigido pela Juventus. E no Borussia Dortmund ele é um jogador importante, jogador titular. Costuma jogar praticamente todos os jogos. E acho ele um jogador muito importante, sim, pra equipe. Outro jogador, temos o Douglas Costa. O Douglas Costa, ele tem 30 anos de idade. Era pra ele estar chegando hoje no ápice da sua carreira. Porém, o Douglas Costa, ele ficou muito marcado por várias lesões que atrapalharam muito a sua carreira. Ele já chegou a ser cortado de várias convocações pela seleção. Principalmente na Copa do Mundo, ele que tinha entrado bem pela seleção, ele se machucou. Ele teve que ser cortado. Douglas Costa, ele sempre foi um excelente jogador. Ele, principalmente pelas suas passagens pelo Shakhtar, pelo Bayern de Munique na época do Guardiola. Aí no Bayern de Munique ele foi para Juventus, e atualmente ele voltou para o Bayern de Munique, emprestado da Juventus. Mais um jogador, eu coloquei o Léo Pereira, que tá jogando pelo Flamengo. O Léo Pereira, ele jogava pela equipe do Atlético Paranaense, e ele jogava há bastante tempo, perto de uns 4, 5 anos pela equipe. E ele só tem 24 anos de idade. Ele
estaria considerado jogador novo ainda pro futebol. Porém, é um jogador que, junto com o Gustavo Henrique, ele vem fazendo uma péssima temporada pelo Flamengo. Ele não tem passado muita segurança, ele teve algumas falhas que acabaram pesando nas costas dele. Porém, é um jogador que tem tudo para dar a volta por cima e ainda tem uma idade consideravelmente boa. E eu acredito que ele tem tudo para voltar pro melhor futebol dele. Outro jogador, eu coloquei o Gemerson, que atualmente é zagueiro do Corinthians. O Gemerson, ele tem 28 anos de idade. Eu achava que ele já tinha perto dos 30 anos. O Gemerson, ele ficou muito marcado pelas suas passagens, principalmente pelo Atlético Mineiro. Ele chegou a ter uma passagem lá no futebol europeu. Ele passou pela equipe do Mônaco. Ele ficou um período de 2-3 anos pela equipe do Mônaco. E logo voltou para a equipe do Corinthians, onde no Corinthians ele chegou recentemente e vem tendo alguns jogos interessantes, porém ainda nada essencial para a equipe. E vamos ver o que ele consegue fazer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o gostei aqui. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Já deixe seu gostei se você gostou do vídeo. Não esqueça de mandar o vídeo para seus amigos, seus colegas. E tamo junto, galera. Um grande abraço.